Bom, então, boa noite a todos, obrigado pela presença. A nossa reunião agora desse mês é com mais um expoente da oftalmologia nacional e internacional. Eu já conheço o Virgílio Centurion há décadas e o Virgílio é impressionante, ele está sempre atualizado, ele é um exímio cirurgião, tudo que é novo, toda pesquisa ele está envolvido e ele tem um prazer enorme, uma grandeza enorme em passar o que ele sabe, né, que é muito. Então, eu tenho a maior admiração pelo Virgílio, tanto como profissional, como pelo homem que ele é, pelo professor que ele é, enfim. Então, estou muito contente, eu tenho certeza que a gente vai aproveitar e aprender muito com o Dr. Virgílio Centurion, e tem a palavra agora. Ok, boa noite a todos, obrigado pelo convite, Almir. Mais uma vez estamos com a turma da Copa Star, e hoje nós vamos falar catarata, que é um vício que eu tenho, né? Catarata associado com alta miopia e miopia extrema, certo? Já estamos colocando a apresentação. Aumenta. Já estão aparecendo a apresentação? Sim, já apareceu a primeira, sob o apresentador. A primeira tela. É, a primeira Então, tela. Certo. Muito bem. Então, o tema hoje é... Sempre não. Aqui. Sempre aqui no cinza. Sim, o cinza. Não está passando. Agora. Nós vamos falar hoje sobre a cirurgia de catarata em alta e extrema miopia, as suas peculiaridades e desafios. E, inicialmente, eu gostaria de citar duas classificações. Então, a classificação das miopias, para a gente poder chegar ao cerne da questão, a primeira classificação e a mais interessante para falar a respeito de alta e extrema miopia leva em consideração o comprimento axial, considerando o comprimento axial desde o epitélio até a limitante interna. Então, uma miopia que tem um comprimento um globo ocular com um comprimento axial maior que 25, outros falam 25,5 milímetros de comprimento, é um olho míope. Se tiver acima de 26 até 29, mais ou menos, ele corresponde ao grupo das altas miopias, e acima de 30 milímetros de comprimento axial recebe o nome de extrema miopia. Se nós considerarmos a refração poderá ser uma miopia de grau baixo, até -6 ou -8, e isso tem relação com o tipo de tratamento cirúrgico. Aqui seria um tratamento extraocular, PRK, LASIK, moderada de -8 a -16, em gente jovem, a lente fásica, e acima de 16 e acima de 30, a cirurgia do cristalino. Quando se trata de cristalino transparente, chama troca de cristalino com finalidade refrativa. A prevalência da alta miopia, certo? A prevalência da alta miopia, os números que mais impressionam são os números dos Estados Unidos, onde se faz em torno de 3,5 milhões de cirurgia de catarata ano. Então, alta miopia, a prevalência é de 3,20. Eu, evidentemente, num grupo de uma estatística retrospectiva pessoal, em torno de 2.500 casos, eu tenho essa prevalência de 6,4. Então, eu tenho que me preocupar com essa frequência. Extrema miopia nos Estados Unidos de 0,2 e, pessoalmente, 1,58. O que mais chama a atenção na associação de miopia e catarata são as comorbidades, a própria catarata, o glaucoma, o descolamento da retina e a maculopatia, que são as coisas que vão perturbar um pouco o andamento de todo desse tratamento. Vejam a anatomia aqui. Isso aqui foi retirado do livro do Secoir,
da Sociedade Espanhola de Oftalmologia, também está no livro do Lúcio Burato, de miopia axial, um livro muito interessante. Do lado esquerdo, nós vemos um globo ocular normal, com 23,5 de comprimento, e o outro um megaglobo, que tem mais de 30 milímetros, pelo crescimento do segmento posterior, certo? Do segmento da parte do terço posterior do globo ocular. E o que acontece dentro do olho, certo? O que acontece dentro do globo ocular quando nós temos essas miopias bem avançadas? Então, nós temos uma alteração no vítreo, a qual se dá muita importância hoje em dia. Formam umas lacunas na parte posterior, e essas lacunas vão coalescendo, e depois se desprendem do contato da retina, e a seguir também se desprende da aderência que tem ao nível do nervo óptico. E aqui nós temos o fenômeno chamado descolamento do vítreo posterior, que é extremamente importante nos dias de hoje, que nós estamos fazendo muita cirurgia de cristalino, como vocês vão ver no decorrer desta apresentação. Se esse descolamento de vítreo posterior acontecer na presença de uma treliça, que é um fator predisponente ao descolamento de retina, no momento da formação da lacuna e do descolamento do vítreo posterior, também pode vir junto à retina, e isto causa um grave problema em qualquer olho, mas especificamente nos altos e extremos míopes, é um componente bem complicado na vida e na perspectiva visual desses olhos. É muito importante lembrar que o complexo zonular destes olhos grandes o complexo zonular não é rígido, é mais frouxo, mais solto. Então, a gente pode ter, durante o tratamento cirúrgico dos altos e extremos míopes, uma certa instabilidade e um tipo de complicação, um acontecimento durante o ato cirúrgico que eu vou mostrar, que chama a retropulsão irido-cristaliniana. Lembrando aqui que as funções do cristalino, uma coisa básica, mas temos que lembrar para associar com o resto que eu vou falar, ele tem um poder refrativo, certo? O cristalino tem um poder refrativo para compensar os índices de refração dos meios vizinhos e para corrigir aberrações ópticas. O tempo todo se fala nas aberrações ópticas e sua relação com o cristalino. Ele tem o poder da acomodação, o poder de foco a todas as distâncias, e ele tem a capacidade de filtrar a luz violeta que protege a retina. Esse é um trabalho clássico, onde se mostra um cristalino transparente que vai mudando de cor com o passar dos anos. Então, vocês podem ver que é um cristalino de uma criança e de um adulto após os 80 anos, é a acentuação de uma coloração amarelada, puxando para o marrom, sem ainda ter uma presença de uma catarata bem evidente. Então, este cristalino de 82 anos é considerado um cristalino normal, que mudou a cor com o decorrer dos anos. O poder refrativo da córnea, do cristalino, o poder refrativo do cristalino, quando nós passamos dos 40 anos, quando chega a perda progressiva da acomodação. E aqui começam a ter os problemas relacionados com a catarata, com o problema com o vítreo, com a cirurgia que nós fazemos. Mas não podemos esquecer que a acomodação, a visão para perto, é um conjunto é um mecanismo mais complexo. Mais importante talvez seja o poder da focalização na nossa espécie, em pessoas jovens abaixo de 40, 45 anos de idade. Mas é muito importante lembrar que a convergência e a miose fazem parte desse mecanismo. Daí, este tipo de cirurgia de correção da presbiopia é muito importante tentar realizar em ambos os olhos.
Com 65 anos, como vou mostrar agora, há um aumento expressivo da aberração esférica. E isto se nota, é aquele paciente que tem 2 graus de hipermetropia, que tem 55, 60 anos, e que trocou de óculos 3 vezes no ano, e não há grandes mudanças na refração, mas o paciente está insatisfeito. Está insatisfeito com a visão, a gente não sabia qual era a causa. E uma das explicações está aqui. Nós temos a aberração positiva da córnea, aqui em cima, nesta faixa azul, ela se mantém sempre igual, sempre é positiva ao longo do tempo. Aqui na faixa preta, nós temos uma divisão entre o que seja uma aberração positiva e aberração negativa. E a aberração negativa, que neutraliza o efeito da aberração, a capacidade da lente diríamos, compensar essa aberração positiva, ela funciona até mais ou menos no momento que chega a presbiopia. A partir daí, predomina exclusivamente a aberração esférica e explica por que muitas pessoas que têm uma visão próxima do normal, acima dos 50 anos, as pessoas se queixam da qualidade da visão. A visão não é a mesma como a visão quando tinha 25, 30 anos. Aqui tem um exemplo de um aberrômetro. Essa imagem é fornecida por um colega do México, Eduardo Chávez Mondragón, mostrando que a córnea tem uma aberração positiva, o cristalino neutraliza esta aberração e a imagem focalizada na retina é uma imagem, a imagem perfeita, uma imagem muito boa. Aqui, com 45 anos, a aberração no cristalino começa a desaparecer e a imagem fica mais ou menos borrada. Os americanos estão chamando isso de pré-catarata. E para terem ideia de como funciona isto na América, existe uma estimativa de que os 3 últimos anos tem se realizado em torno de 1 milhão de cirurgias de pré-catarata para correção da presbiopia nos Estados Unidos da América do Norte. A ultravioleta A, que vai de 320 a 400 nanômetros, é absorvida pelo cristalino e a gente sabe que pode ser uma proteção para a retina. Será que este ultravioleta não seja uma das causas também de desenvolvimento da catarata? Aí passamos a falar sobre a cirurgia. Quando nós fazemos cirurgia de cristalino, praticamente existem 3 situações, que são: a mais comum é a cirurgia de catarata. A segunda seria uma cirurgia do cristalino, que nós chamamos de troca de cristalino com finalidade refrativa, que é o paciente que quer corrigir, certo? Um vício de refração, já na época da presbiopia, e ele sabe que existem possibilidades de corrigir. E em situações onde o cristalino está fora do lugar, a luxação mais conhecida é o síndrome de Marfan. Então, são essas 3 características, essas 3 peculiaridades para a gente operar o cristalino. Por que indicar uma cirurgia de cristalino num olho que não tem catarata? Então, os sims, a favor deste argumento, seria a perda da acomodação. Então, acima dos 50 anos, a gente poderia estar autorizado a fazer este tipo de cirurgia. O cristalino perde a capacidade de corrigir aberrações de córnea. E, a partir desse momento, também, ele passa a induzir aberrações pela falta de funcionamento do cristalino. A contraindicação, ou então, como avaliar corretamente para não incorrer em algum tipo de erro, seria assim: se a gente tem um paciente com uma alta ametropia, pode ser miopia, pode ser hipermetropia, e ele é muito jovem e se faz esse tipo de cirurgia, o paciente pode ficar sem a correção para perto. Então, já é uma indicação que não é a ideal, mas que se fazia até um tempo atrás. E uma coisa que chama muito a atenção é a nuvem da possibilidade de deslocamento da retina. Isto aqui, se sabe que se o paciente for relativamente jovem, certo? Estamos falando de miopia agora,
certo? E não tem descolamento de vítreo posterior. A chance de ter descolamento de vítreo após a facoemulsificação, certo? Aumenta e vai ter, e existe uma associação desse descolamento pós-facoemulsificação associado com o descolamento da retina. E existem indícios que a própria opacificação de cápsula posterior após a cirurgia em esses pacientes pode provocar descolamento. Então, temos que estar alerta para este tipo de informação que nós temos na literatura. Bom, nós vamos fazer um pré-operatório de catarata, quer dizer, uma cirurgia que evoluiu de uma forma fantástica. Nós temos um arsenal terapêutico. A cirurgia em si o que se evoluiu com a cirurgia de catarata é uma coisa indescritível. E nós também temos um arsenal terapêutico para prevenir complicações cirúrgicas e pós-cirúrgicas. Então, vamos citar as que temos aqui, que não são obrigatórias de se fazer em todos os casos, mas quem vai fazer uma cirurgia, que eu denomino de cirurgia refrativa da catarata, tem a obrigação de checar, utilizar grande parte desse arsenal que eu vou relembrar a todos agora. Superfície ocular, extremamente importante. Hoje em dia, não dá para se arriscar a fazer uma cirurgia para melhorar a qualidade da visão sem avaliação da superfície ocular. A topografia, de cada 10 olhos operados de catarata, 8,5 tem astigmatismo relevante. Então, é óbvio. Ultrassonografia. Gostaria de saber se esses pacientes, que até às vezes dá para fazer uma exploração fundoscópica razoável no alto míope, mas a gente não tem certeza de que tem descolamento de vítreo, que será importante na indicação. O cálculo da lente, a biometria com o cálculo da toricidade. Esta dupla é extremamente importante. A avaliação da retina central. É necessário, é obrigatório fazer? Nesses pacientes, eu acho que sim. Nos outros, common sense. E na periferia. E eu também acho, depois de ter enfrentado um monte desses pacientes aqui, eu acho que a avaliação da retina é como certas patologias. Por exemplo, o sujeito que teve uma isquemia de miocárdio ou uma cardiopatia qualquer, ainda que esteja controlado, ele vai acompanhar o resto da vida. A retina do míope deve ser acompanhado pelo menos uma vez por ano o resto da vida dele. Microscopia especular, muita gente acha que é bobagem. Eu não acho. Não acho por quê? Porque esse paciente usou lente de contato 30, 35, 40 anos. Teve todos os acidentes de córnea que uma pessoa jovem pode ter com lente de contato. Eu preciso não só a microscopia, como também a paquimetria para avaliar o pós-operatório desse paciente. Potencial de visão sempre é bom quando a gente suspeita de maculopatia. E existem outros exames hoje em dia, quer dizer, a tomografia do segmento anterior, extremamente importante para vários motivos. A pupilometria, se nós vamos colocar um alto míope, uma lente de alta tecnologia, como uma trifocal, por exemplo, que é possível, existe isso, é possível, eu preciso saber o tamanho da pupila em diferentes situações. Assim como eu preciso medir o ângulo capa nessas situações, talvez não seja tão importante, mas e se der errado? Quer dizer, eu tenho que ter certeza que tudo estava correto para resolver o problema e não criar um problema para o paciente. E a aberrometria que passou a fazer parte, principalmente muitos desses pacientes, às vezes fizeram em outras épocas algum tipo de cirurgia na córnea. Veja bem, no teste do olho seco, nós temos hoje, pelo menos aqui na clínica, um teste completo de olho seco leva 45 minutos, 1 hora. Nós medimos, nós temos todos esses equipamentos para fazer uma análise correta. Então, com o queratográfico, não vamos entrar em detalhe disso, medimos o menisco lacrimal, o NIC-BUD, a hiperemia comparativa, o questionário internacional, a meibografia superior e inferior,
com infravermelho e a coloração corneana com o comparativo que traz o equipamento. Com o iPen, nós medimos a osmolaridade, certo? O volume lacrimal, nós usamos o SMQ, né? E nós temos o marcador de uma possível inflamação, de um olho seco, um problema de um síndrome de disfunção lacrimal tipo inflamatório, procurando a metaloproteinase 9, que isto nos dá um quadro mais completo, principalmente quando fazemos esse tipo de cirurgia, e quase todas as nossas cirurgias hoje têm uma finalidade refrativa. Veja a topografia. Eu disse que o astigmatismo, de cada 10 pacientes que opera, a literatura mostra que 8, 8,5 tem um astigmatismo em torno de 1 grau para baixo, mas isso compromete a visão para 20 e 40 em olhos normais. Isto aqui chama atenção. Se a gente acha que a curva normal, de um olho normal, é em torno de 43, 43,5, você recebe um paciente que tem 16, 20 graus de miopia e tem esta curvatura de córnea, que você lembra já uma ectasia, mas é uma característica desses olhos, tá? Então, é uma forma diferente de ter noção do que está acontecendo com esse olho, que já foi tratado por muito tempo. Tem feito de rotina, inclusive aqueles pacientes que a gente não tem dificuldade de fazer a avaliação, certo, da fundoscopia por um retinólogo, mas eu, como sou responsável pela própria cirurgia que será feita, eu faço e peço para um retinólogo fazer na parte central, periférica, e fazer outros exames que ele acha necessário. Mas veja este exemplo como interessante. Um olho do mesmo paciente, certo? E o outro olho com alta míope, um olho amblíope, provavelmente, tá? Que apresenta um estafiloma, aparentemente excêntrico, uma característica também, e algumas pintinhas meio estranhas por aqui, certo? Então, nós temos que investigar isto, porque eu sou um caçador de descolamento de vítreo posterior, para ver se ele me dá um sinal positivo ou negativo, de acordo com o que se fala na literatura. Veja a biomicroscopia. Esse paciente é um paciente com síndrome de Marfan, certo? Que eu operei, ele com olho único, porque o outro olho ele tinha perdido em 3, 4 cirurgias de descolamento de retina. Aqui o paciente é afásico e aqui podem ver, certo? Um cristalino, uma catarata negra deslocada, empurrando a íris para frente. Esse paciente, com toda a parafernália nossa, a biometria dava -2 para deixar o paciente em métrope, nós fizemos uma cirurgia intracapsular. Eu repito, intracapsular, e o olho que permite esse paciente levar uma vida bem próxima do normal. Então, são casos difíceis que devem ser cercados com a maior segurança e ter um cardápio de tratamento diferente para enfrentar esse tipo de paciente, de olhos. O cálculo da lente, biometria não se discute mais, não vamos falar que discutir quando a gente fala de biometria óptica. Nós fazemos esse ano 21 anos de IOMaster, com todos os upgrades. Fomos da primeira geração. Fazem 21 anos que foi lançada essa máquina e é realmente sensacional. Mudou o destino da implantologia, se a gente pode falar desta forma. Utilizamos hoje praticamente a suíte Barrett, leva uma vantagem enorme, porque com a suíte Barrett, automaticamente, quando percebe que um olho grande, ele utiliza a fórmula universal, a Barrett Universal 2, que é a mais utilizada, porque não precisa, não digo de otimização, não precisa, acho que sim, não precisa, você não precisa otimizar o resultado ou checar o resultado, porque esta fórmula para os altos míopes funciona muito bem. A toricidade é obrigatória. Nós utilizamos o Varian, e pode ser utilizado também o Alcon Calculator e outros calculators. Eu utilizo isso porque utilizo, de preferência, os
os produtos da casa ao compor uma escolha pessoal. Vejam como a gente analisa o cálculo da lente com feito pelo IOE Master 700. Então, aqui está, chama a atenção a IOE Master 700, lentes otimizadas, isso quando você compra, quando você tem o upgrade, isso acontece automaticamente. A fórmula que eu utilizei é a Barrett, certo? O comprimento axial, 31,84 com o Standard Deviation, tá? Aqui o K, certo? O K médio, vejam, 47, 47. E a refração alvo, eu estou pedindo, eu quero deixar esse paciente plano, quer dizer, eu deixar esse paciente 100 graus. Aí, ele me diz, o grau que você vai colocar para deixar plano é uma lente de -5, uma lente de 3 peças acrílica, certo? É dobrável, para colocar através da incisão de faco, tá? Me dá também a profundidade da câmara anterior, o branco a branco, o grossor, a espessura do cristalino, e eu coloco meu CIA, Surgical Induced Astigmatismo. Começou muitos anos atrás, quando nós começamos a fazer isso, foi de 0,25, foi para 0,12, depois acho que foi para 0,7, depois ficou em 0,02. E com o femtosegundo, isso aqui é fantástico. Agora, eu quero conferir se esses dados funcionam ou não. Então, eu peço o Standard Deviation, ou a validação dos resultados que vocês veem aqui, que o comprimento axial te dá 6 medidas imediatas. A profundidade da câmara anterior, a grossura do cristalino, o K e todos os valores que você quer estão testados. Então, eu não tenho por que ficar inventando de trocar aparelhos, trocar de fórmula, porque me sinto muito seguro. Meus resultados falam por si, como vocês vão ver. Faço o cálculo da toricidade e nós utilizamos como trabalho perto da casa álcool, utilizamos o Varium, colocamos o comprimento axial, vocês estão vendo que é uma alta miopia, e por algum motivo nós fizemos o cálculo para o paciente ficar com -2, então a lente indicada é uma lente de 19,5 tórica para corrigir o T4, corrigir os 2 graus de astigmatismo, certo? E se implantasse esta lente, o paciente ficaria com um residual de 3,22 com 0 de astigmatismo. Quer dizer, tem muita segurança. Nós temos um material fantástico para oferecer, resultado fantástico, e quem vos fala é alguém que está operando há 50 anos catarata, que saiu de uma intracapsular para extracapsular para a faco e agora está na fento. Quer dizer, eu fico maravilhado com as coisas que a gente pode oferecer seriamente para nossos pacientes. Existe uma tendência desses altos míopes ficarem hipermétropes, mas ficam hipermétropes quando não se utilizam as lentes otimizadas. Foi o que aprendi com o pessoal que faz a biometria aqui na clínica. Pode ser conseguido através da ULIB, certo? Né? Mas existe o cálculo feito por Cox e Wang, ou Wang e Cox, que também você pode fazer utilizando esta constante que está aqui, certo? Uma constante, multiplica pela medida que você achou e soma pela essa outra constante. Nada disso é necessário quando você utiliza a fórmula de Barrett universal. E você só vai fazer se você não tem este equipamento ou não tem alguém na tua cidade que possa te dar esses dados com muita confiança. A verdade é essa, tá? Isto é fundamental. Todos nós, todo cirurgião de catarata tem que ter na cabeceira da cama isso aqui. Não pode esquecer o que é normal. Normal é um comprimento axial de 23,5 com esse desvio padrão, que o K médio é 43,81 com esse desvio e todos os outros dados. Tudo que sair disto aqui, acima do desvio padrão, é considerado excepcional. Para baixo, hipermetropia, para cima, miopia. É mais ou menos simples assim, tá? A retina, então,
Você pega um paciente de menos 18, de menos 20, você faz uma retina, você vai operar de catarata, pode ser uma catarata incipiente, incipiente do ponto de vista objetivo do cirurgião. Então, você já vê essa coloração de retina com este crescente temporal, e quando eles fazem o tal de autofocus, você nota que é uma coisa diferente, que não é uma coisa normal, tá? Aí você pede o CT macular, então o CT macular apresenta essas variações patológicas, ou talvez no limite da normalidade, mas que se apresenta com certa frequência nos extremos míopes. A microscopia especular, em pacientes que usaram lente décadas, e com todos os problemas que trazem a lente de contato, além das vantagens, tá? É interessante, porque se você tiver um problema percirúrgico, você sabe que esse paciente usou 30 anos de lente de contato, tem aqui 1941 lentes, aqui células e uma paquimetria normal. Mas eu sei que isto funciona e que é normal, antes dele me conhecer, antes dele ter um trauma durante um ato cirúrgico. Eu acho que não vale a pena entrar no olho no segmento anterior sem avaliar a microscopia especular. Alguma coisa que mudou para melhor, acho, mas a gente tem que trabalhar muito. É educar o paciente. Tem que informar a respeito do pré-pós-operatório do resultado. Todo paciente deve receber essa informação. Qualquer tipo de paciente de qualquer nível social, tá? Mas paciente alto míope e de miopia extrema, esses pacientes são super especiais pela comorbidade, pela quantidade de comorbidades que ele apresenta. Então, nós falamos e entregamos folhetos educativos sobre catarata, sobre a doença do olho seco quando é necessário, o que é a presbiopia, o que significa, como é tratada, certo? A importância de como se deve utilizar o computador para não ter problemas secundários de superfície ocular. E também uma coisa que a gente descobriu com o tempo, que os pacientes não sabem instilar colírios. Nós temos uma enfermeira aqui que auxilia bastante nisso aí. Dá aula de como instilar colírio, como enxugar o olho, como não machucar o olho, tá? Isso é extremamente importante. Então, essa informação, primeiro, é obrigação do médico, de acordo com o Código de Ética Médica. Segundo lugar, é obrigação do profissional que faz isso, de acordo com o Código do Consumidor. Então, não estamos fazendo nenhum favor para o paciente. É uma característica da nossa profissão. Muito importante, alguma coisa que nós usamos há muitos anos, é o questionário de seleção de paciente. O paciente, quando marca uma consulta comigo, que são pacientes já mais ou menos dirigidos, já sabe que chegando aqui, ao fazer o prontuário, vai ter que responder um questionário simples. Nós ajudamos a recepcionista auxilia. Eu quero saber que idade tem o paciente, a altura do paciente. A altura é o pretexto do comprimento do braço. Quer dizer, um longilíneo com um pequenininho, com um meio termo, é diferente. Qual é o óculos que usa hoje? Eu, sabendo o óculos que usa hoje, se ele é míope e se usa lente de contato tal grau, já coloco aqui. Mas é o que ele está usando, não o que ele tem, o que ele está usando, quero saber. Se o paciente é ativo e se é aposentado. E o que faz como aposentado? Nós, uma vez, fizemos o levantamento na clínica, era 70% dos pacientes aposentados que vêm na minha clínica trabalham 10, 12 horas por dia. Aposentado esse. Quanto ele dirige? Quanto ele lê? Quanto ele usa computador? Qual é o hobby que ele tem? Certo? E uma coisa, como ele se identifica em relação à sua personalidade? Calmo, nervoso, é fóbico, toma psicotrópico, certo? É muito detalhista, engenheiro, né? É muito distraído, tá? E depois responde essa pergunta. Para meu estilo de vida após a cirurgia, gostaria de não utilizar óculos de perto, de longe, nem de perto, ou sou indiferente. Quando é indiferente, eu pergunto pela segunda vez. Certo? Aí explico por que é necessário responder isso, que faz parte de um protocolo. Se ele me dizer, doutor, eu não quero usar mais óculos de perto, e a gente vê qual é
a refração, ele pode ter 5 graus de miopia, ele tira o óculos, trabalha 10 horas por dia com o computador. É um direito que ele tem. Ah, doutor, eu só uso óculos para dirigir. O resto eu faço sem óculos em casa. Home office, essas coisas todas. Então, você tenta respeitar esse tipo de coisa. E se sobrar refração, o que seria menos ruim, tá bom? Se sobrar para longe ou para perto. A maior parte deles, não, eu aceito ficar com óculos para perto. Pelo diagnóstico, eu coloco aqui se é catarata, se vai ser uma troca de cristalino, e o que eu penso em relação a esse paciente, que nem examinei ainda e não tenho exames. Então, só para ter uma ideia do que vai acontecer nos próximos passos. No pré-operatório é rotina, um dia antes nós utilizamos antibiótico externo, não vamos usar 2 semanas, o colírio com a base de corticoide 15 dias com desmame, o nepafenaco 4 semanas e lubrificante pelo menos 60 dias ou 90 dias depois da alta, volta até essa época ele tem que usar lubrificante, pelo menos funciona bastante bem, e a maioria dos nossos pacientes são mulheres, são idosas, e elas têm sempre um problema de lubrificação. A anestesia que nós recomendamos, nós temos experiência, normalmente a anestesia para cirurgia tópica. Mas precisa tomar cuidado com esses pacientes. Na dúvida, temos que fazer uma coisa um pouco mais agressiva, principalmente se a gente tem um anestesista que participa e tem muita experiência. Eu faço uma sedação leve, certo? Como eu faço a maior parte da cirurgia com fento segundo, então essa sedação realmente é uma microsedação quando nós vamos fazer o fento, porque o paciente não pode dormir, tem que participar ativamente, e fora a tópica eu sempre coloco intracamerular, sempre. Existem pacientes que às vezes a gente indica a peribulbar, ou então uma parabulbar, mas com um anestesista que trabalha com a gente 30 e tantos anos e a gente nunca tivemos até hoje um resultado desagradável, como seria uma perfuração do globo ocular ou coisa parecida. Isto para ilustrar o que acabei de dizer, esse aqui é um olho normal, esse é um megaglobo, certo? Uma agulha para peribulbar, que teoricamente é possível, mas os espaços são muito estreitos e o perigo numa pessoa inexperiente pode dar um mau resultado, certo? A lente que a gente usa nos casos extremos é a lente que se usa há muitos anos, é uma lente de 6 milímetros de área óptica, 13, é de 3 peças, certo? É feito de acrílico dobrável, né? E por que a gente usa muito? Porque é fabricando essas dioptrias negativas de -5 até +5, tá? Não existe lente tórica, também a gente não iria pensar em multifocalidade. As lentes acima de 6 dioptrias, que para as altas miopias, a gente encontra na monofocal asférica e na lente tórica e também em trifocais. Acho que a variação aqui é de meio grau, de 1 grau, certo? Bom, a técnica cirúrgica é a técnica tradicional, né? Tá bom? A regulagem do faco deve ser uma regulagem com controle da pressão intraocular um pouco mais baixo, vou explicar por quê, mas eu faço muito, eu sou um fã de carteirinha da cirurgia de catarata com fento segundo, eu chamo de CICAF, porque os resultados refrativos, quer dizer, talvez não sejam estatisticamente significativos, mas sempre os resultados de grandes trabalhos são a favor, tá? Quem não quer mudar fala que tudo é igual. Tudo igual, mas ele não fez. Eu garanto para vocês os resultados que vou mostrar numa situação especial. Não são pessoas, não são olhos normais. São 3 vídeos curtos, então, como são vídeos de 1 minuto, eu já falo. O primeiro é uma técnica clássica, com fento segundo, colocando uma miopia extrema, certo? Seguido de faco, uma cirurgia de uma catarata
normal, uma catarata seguindo feito com Fento segundo. Depois continuamos com Phaco, colocamos um anel capsular para dar estabilidade e depois fazemos o implante da lente. As outras duas cirurgias são flashes, certo? Em slow motion de retropulsão iridocristalina, que acontece por quê? Porque quando nós vamos fazer a irrigação, aspiração dos restos corticais, a gente tem que entrar não irrigando e aspirando, mas está tudo fechado, é um sistema fechado. O grande avanço da cirurgia da catarata é operar em um ambiente próximo do normal. Só que, nesse momento, este olho particular, ele vai para trás todo o segmento anterior e provoca dor no paciente. Então, para diminuir isto, eu faço uma manipulação nos parâmetros do facoemulsificador, e o Centurion tem um local onde você muda a velocidade de entrada do líquido, chama IOP ramp. O máximo que ele demora são 3 segundos. Mas ainda assim, vai todo o segmento mais para trás e deixando entreaberta a incisão secundária, vocês vão ver que o resultado é mais palatável, vamos dizer assim. Primeiro caso, aqui, capsulotomia com Phaco é fast motion. Divido em 6 pedaços a capsulotomia, faço a triplanar, sempre igual, perfeita. Abro as incisões, retiro a cápsula fazendo a manobra da covinha, abro a primeira fratura para liberar gases, faz parte do básico do Fento, polimicro hydrodissection, rotação do núcleo, e a seguir encho de viscoelástico dispersivo, e vocês veem a facilidade com saem os pedaços. Eu já tenho bastante experiência, alguns anos utilizando. A seguir, colocamos o anel capsular para dar estabilidade, e realmente uma coisa interessante. Injetamos, certo? Com um injetor automático, e colocamos a lente, tiramos o visco de trás e acabou a cirurgia. Um anel capsular, uma lente de 3 dioptrias, certo? É feito por esse tipo de técnica. Agora, vou ver... O que foi? Ah, espera aí. Agora eu vou mostrar uma complicação. Olha o que aconteceu. Devagar agora. Dilata e o paciente mexe a cabeça e sai do ar. Certo? Isso aqui é o final da cirurgia. Eu vou passar de novo, certo? Então, isso aí chama retropulsão iridolenticular, certo? E isso dá bastante dor ao paciente. Então, aí acabou a cirurgia, ficou com uma prega, tudo bem, continuamos amigos. Agora eu vou mostrar, certo? O truque que eu utilizo. Veja a minha mão esquerda com a espátula de Koch. Na hora que eu entro, já começa a vazar líquido por aqui, certo? Então, isso... Está vendo? Vaza aqui, isso aqui. Então, apesar de ter a midrise de todo o segmento anterior e para trás, o paciente não sente dor. Mas a gente está tentando melhorar isso com o tempo. Agora estou com uma caneta nova da Alcon. Vamos mudar os parâmetros. Esses são meus parâmetros normais. E esse botãozinho aqui chama IOE Ramp. Está por aqui? Não está aqui? Aqui não está aparecendo aqui para mim, certo? Mas aqui é. O IOE Ramp está escrito 3, é o máximo de segundo que tarda, e uma redução da pressão para poder evitar esse inconveniente, certo? Pós-cirurgia, o que nós podemos ter de problema? Podemos ter um erro refracional, e aí é mais ou menos simples. Utilizando toda essa sistemática da gente, nós nunca trocamos lente em altos míopes extremos, nunca me lembro de ter receitado lente de contato, de ter recomendado para esses pacientes
um Excimer, um LASIK, certo? E, geralmente um óculos ou para longe ou para perto, alguma coisa assim. Não chega a ser alguma coisa que moleste nem ao cirurgião, nem ao paciente, certo? Esse trabalho, vou mostrar agora algumas coisas, e indicam que a capsulotomia com IAG, laser, não é fator de risco para descolamento de retina depois de facoemulsificação para a cirurgia de catarata deste ano, janeiro de 21. É um trabalho, é para ser lido, ser acompanhado, mas não é assim que pensam a maior parte dos retinólogos. Essa revista que vocês podem conseguir, a revista da Alaxa, no mês de janeiro ou fevereiro, o Dr. Marcelo Zatz, da Argentina, mostra alguns conceitos que são super importantes, que agora eu me sinto mais confortável em falar. Veja este trabalho que me impressionou bastante, o Ripandelli, descolamento de retina em cirurgia de catarata. Pacientes hemétropes. Não tem um número pequeno, 453, talvez para um mega trabalho não seja, mas não é todo mundo que tem esse volume. Tem um índice de descolamento de retina de 3,1. O descolamento de retina com descolamento de vítreo prévio em cirurgia de catarata, prévio à cirurgia de catarata, é 1,1%. E quando o descolamento de vítreo aconteceu após a cirurgia de catarata, a frequência foi de 7,4. Então, tem uma correlação com o desprendimento de vítreo. Isso nós temos que ver. E como somos nós que somos procurados, nós, os cirurgiões de catarata, para fazer cirurgias com finalidade refrativa, certo? E agora não se trata mais de gente só altos míopes, altos hipermétropes. Muita gente é hemétrope presbita está fazendo, tá? O descolamento de vítreo posterior, estou continuando a aula do ZAS, certo? Na cirurgia de catarata. Veja bem, neste grupo de pacientes, certo? Um olho operado e outro não operado. No não operado, o descolamento do vítreo posterior aconteceu em 20%, no operado, 50%, com descolamento de retina em 4%. E agora, isso foi, eu consegui descobrir para esta aula aqui uma revisão da literatura, certo? Foi publicado no começo do ano também, então ele diz aqui que o PPR, Primary Pseudophakic Retinal Detachment, o descolamento de retina primário do pseudofáquico depois da facoemulsificação é mais ou menos 10 vezes mais que na população geral que tem descolamento de retina. Tá bom? Então, precisa tomar cuidado. Meus dados pessoais aqui, querendo já concluir. Meus dados pessoais. Vejam bem aqui, estou falando da alta miopia, acima de 26 milímetros. Aqui são os dados que a gente pega de todas as informações gerais. Então, o que me chama a atenção é que 42% dos olhos operados por mim em altos míopes têm abaixo de 60 anos. Então, gente que tem uma expectativa de vida longa e tem um monte de comorbidades, nós falamos no início. Então, primeira coisa que chama a atenção, guarda esse número. Se a gente vai pesquisando a quantidade de olhos de acordo com o milímetro, o tamanho do olho, com 26 a 27 é 50%. De 27 a 28, 34%. De 28 a 29, 11%. Acima de 29, 4%. E acima de 30 já é extrema miopia, por uma classificação de semântica. Mas que lente que eu usei? Que técnica eu usei? Usei femtosegundo em 90% dos olhos, de uma forma grosseira. Tá? E a lente que mais foi utilizada, aqui está tampado, é a lente de tecnologia avançada. Porque aqui, tecnologia avançada, o que é? Lentes tóricas, trifocais históricas.
tá? Quer dizer, isso é alta miopia. Quando a gente vai ver o equivalente esférico residual, só para lembrar na biometria, tá bom? 82% dos pacientes com alta miopia nós conseguimos dentro do grupo de mais ou menos uma dioptria, certo? E nós temos ainda, certo, né? Uns 16% que nós programamos para o paciente ficar míope. Portanto, a previsibilidade do método que nós utilizamos chega a 98,80% em altos míopes. Então, sem querer dourar muito a pílula, nós fazemos o mínimo básico simples, tá? Aqui, a acuidade visual com correção. 84% tem visão 20/40 ou melhor, com correção, tá? Os restantes 15,57%, a visão foi pior em 15,57%. E por que isso é importante? Todos esses pacientes tinham comorbidade. Quer dizer, é interessante, onde a previsibilidade refracional é muito, muito boa. Nós acertamos grande parte dos pacientes mais ou menos -1. No restante, nós programamos deixar -2, -2,5, às vezes até -3, tá? Agora, a qualidade visual, a acuidade visual você não recupera porque o índice de comorbidade é bastante alto. Quando a gente analisa esses olhos, certo? Que estão dentro de mais ou menos -1, certo? A gente vê que nós tivemos um grupinho aqui onde tem, enquanto aqui tem uma sombra, de mais ou menos 8% de olhos que ficaram ao redor de 0,75 dioptrias, mas esses pacientes normalmente não se queixam, nós não fizemos absolutamente nada. Hoje, nós não estamos calculando mais ou menos 1, calculamos plano -1. Esse mais ou menos 1 não vale mais a pena. Então, quando a gente tem dúvida, coloca o primeiro ou o segundo dioptria sugerida no lado negativo da biometria. Aqui é. Na extrema miopia, mais de 30 milímetros de comprimento, vejam aqui na demografia a idade. 80% dos olhos que nós operamos tinham menos de 60 anos. Esse é um mega globo, como muita gente chama. Então, são gente muito jovem, com catarata, com alto índice de comorbidade, tá? Aqui a classificação também só não é para ilustrar, é para a gente aprender como nós classificamos, essa coisa nossa, de 30 a 32, 46%, de 32,1 a 34, 31% e acima de 34, 21%. A técnica de preferência continua sendo o Fenton em 70% e praticamente 80% dos olhos nós utilizamos a monofocal esférica que eu mostrei para vocês, que é a que tem, aqui é fácil de encontrar no Brasil. A equivalente esférico nesses mega olhos, aqui cai, mas ela continua previsível, 92%, 93%, tá? O resto é tudo comorbidade. E a acuidade visual, que é menor aqui, 20/40 ou melhor, em 70%. Todos os outros olhos tinham comorbidade, certo? O índice de pacientes que ficaram com grau positivo, nós vimos aqui atrás, aí apertei errado, é mais ou menos aqui, quantidade, deixa aqui do lado, que aqui está aparecendo uma sombra, em torno de 8 olhos, certo? É isso aqui. Muito bem. Então, para concluir, esses olhos têm características especiais, certo, né? Com maior índice de possíveis complicações pós-cirúrgica. Pós-cirúrgica, com certeza. Merecem uma estratégia cirúrgica apropriada, né? Mas o que chama bastante atenção é os avanços na área de diagnóstico e tratamento reduzem as complicações, os efeitos colaterais de maneira significativa, como vocês acabaram de ver. As peculiaridades que anotei para dividir com vocês primeiro, estafiloma do polo posterior em locais variáveis. Não existe um padrão a seguir.
A superfície corneana com marcas de uso de lentes de contato por muitos anos. Alta prevalência de ambliopia, maculopatia degenerativa. Esses pacientes, eles marcam a gente, por quê? Porque o resultado enche eles de satisfação. Melhora muito a qualidade de vida, mas depois de um certo tempo pode ter problemas relacionados à própria miopia. Então, não podem ser abandonados, têm que ser seguidos continuamente. A presença de opacidades vítreas que precisa ser bem estudada. Você sabe hoje que fator de risco para descolamento de retina é masculino, jovem e míope, certo? Né? E as lentes não são lentes de rotina. No Brasil, nós temos esse tipo de limites em escolher a lente. Nós aprendemos algumas coisas, por exemplo, na dúvida de conseguir emetropia, nós tentamos deixar um pouco míope. Dependendo da profissão, dependendo do desejo do paciente, dependendo do estilo de vida do paciente, muitos extremos míopes ou altos míopes, na faixa 16, 18, 20, às vezes são gente que tem na faixa dos 60 anos, coisa parecida, mas, ao mesmo tempo, é gente que trabalha muito com o computador. Então, eles falam assim, doutor, eu passo 10, 12 horas por dia no computador, certo? Então, se eu conseguir ficar sem óculos para trabalhar, eu não me incomodo de usar um óculos para dirigir, para ver televisão. Entende? Então, precisa saber escutar. E esses pacientes, não adianta querer fazer monovisão para um paciente desse, que não teve experiência com monovisão, por exemplo. Eu não faço, eu nem sugiro esse tipo de coisa, tá? Porque eu tenho corrigido isso que vem de outras clínicas. Então, a monovisão, como está escrito aqui, só quem já teve experiência boa com o uso de lentes de contato. Mas nós estamos falando de míopes em graduação avançada. Nós temos um número bastante significativo de pacientes com miopia alta, elevada miopia, que pedem para a gente não usar óculos para atividades de perto, e a gente explica, orienta, simula, e o resultado é fantástico. Não é obrigado realmente a seguir o que os chamados normais, os emétropes, escolhem para a gente. E o mais importante aqui, o que me preocupa, porque a gente tem visto, outro dia conversando aqui com a turma da clínica, a gente tem notado que alguns hipermétropes e alguns emétropes aparecem na clínica com diagnóstico de descolamento de retina. Então, eu falo assim, que a retirada cirúrgica do cristalino sem catarata tem indícios de levar a incidência de descolamento de retina a longo prazo. A boa seleção, orientação é a chave e o êxito a longo prazo. E, finalmente, como médico, seguimos o juramento de Hipócrates, primum non nocere, primeiro, não causar dano. E obrigado pela atenção. Obrigado, Virgílio, uma aula excelente, espetacular, como a gente já sabia que ia ser. E agora, Valéria, vê se tem alguma pergunta dirigida ao Virgílio, por favor. No momento ainda não... agora, começou. A Ruth Sentenimbal pergunta, na sua programação cirúrgica, qual parâmetro de aberrometria utiliza? Qual parâmetro? Opa, eu não tenho esse... Eu tenho aqui, sim. Eu tenho uma tabelinha, não tenho aqui comigo, tá? Mas eu tenho uma tabelinha, não especificamente, se eu soubesse, especificamente para o míope, certo? Mas nós temos um parâmetro para pupilometria, que no máximo eu aceito pupilometria. Estamos falando de outra coisa que não é dessa palestra, tá? Mas a pupilometria eu tenho um caderninho para isso. Isso é rotina do dia a dia. Então, a pupilometria, eu tenho por aí, tá mudado. Traz aí para mim. Não, está lá na frente. Traz aí que eu respondo. Pupilometria 4,5 no máximo, 5. O pessoal fala que até 5,5, tá? Não, eu nunca arrisquei. Quer dizer, eu faço muita lente trifocal atualmente, era multifocal, uso há muito tempo, mas eu sou muito in the box, dentro da caixinha. Eu não tento inventar nada para tentar resolver.
o meu amor com o fento, certo? Eu vou voltar para responder isso aí. É porque a incisão triplanar é absolutamente perfeita, certo? É indiscutível isso aí. Tá? Eu não induzo nada de astigmatismo. Então, voltando a isso aqui, nós fazemos a pupilometria, fazemos uma pupilometria com a Iomaster. Quer dizer, talvez não seja o melhor, mas nós temos um ponto de referência. Nós fazemos o ângulo capa, mas não é o ângulo capa. Fazemos o MI, que é a forma longitudinal de você medir esse ângulo capa, entendeu? Então, nós damos isso aí até, acho que 0,4, 0,5, não me lembro bem desses números. Fazemos a averrometria de rotina para pacientes que vão fazer cristalino transparente, certo? E pacientes que já fizeram cirurgia refrativa corneana. Certo? Eu tenho o valor, não tenho aqui, infelizmente, mas se eu conseguir, daqui a pouco te dou, certo? Não é uma coisa que esteja diretamente relacionado à conversa de hoje. Tá? A doutora Ivone Rafael está perguntando se você coloca anel em todos os casos. Todos os casos. Míope extremo, acima de 30 milímetros, 28 para cima, quer dizer, acho que 1 milímetro talvez não faça tanta diferença, mas a gente nota que se você não coloca o anel capsular nos extremos míopes, aí vem a classificação, essas lentes, onde ficam os ápticos, achei aqui o negócio do... Já vou responder ao anterior. Onde ficam os ápticos, formam uma prega no meio. Evidentemente, quer dizer, o paciente que tinha 30 milímetros, 25 graus de miopia, a visão, quer dizer, que tenham 20, 30, 20, 40, todo mundo está contente, tá? Aí, esse paciente tem, quer dizer, você tirou o fator refrativo, ou refracional, mas você deixou uma prega no meio, certo? Quer dizer, a cápsula não fica totalmente esticada, em primeiro lugar, tá? E isso obriga você a fazer uma capsulotomia com IAG mais precocemente. Então, tem um fundamento para você colocar isso aqui. Na dúvida, coloque. Ele não vai fazer mal. Ele não vai fazer mal nenhum. Se você sabe fazer uma hidrodissecção, e todo mundo vai fazer, certo? Fez, tirou, entendeu? Tá lindo de morrer, certo? Vai colocar. Não é a lente de faco de rotina, que é uma lente acrílica hidrofóbica que entra, se espalha perfeitamente. Não. É uma lente de 3 peças que nós temos aqui no Brasil. Não é nem melhor nem pior, os europeus têm outro tipo de opções. Mas eu me dou muito bem. Meu amigo, que já faleceu há muito tempo, o Curi, do México, ele falava sempre, coloque esse negócio que dá certo. Olha aqui, eu coloquei aqui algumas coisas que nós colocamos, quem perguntou da aberração. Esse aqui é uma tabela que a gente usa, foi desenvolvida, ou foi criada, ou foi divulgada pelo Dr. Arnaldo Espaillat, da República Dominicana. Então, ele é cirurgião refrativo, então ele usa esse número meio estranho aqui. Uma pupila mesópica menos de 6 milímetros. Cirurgia normal, respondendo à primeira pergunta. Um ângulo capa de menos 0,55 para trifocais. A gente usa entre 4,5 e já estou caindo para trás. Aberração esférica, menos de 0,4, coma, menos de 0,4, trefoil de menos 0,3, aberrações corneais totais de alta ordem, RMS menos de 0,5. Não sei se respondi. A aberração total, menos de 0,5, aberração esférica 0,4, coma 0,4. Isto aqui é um critério que foi desenvolvido, ele utilizando o OPD scan da NIDEC. Tá? Isso, acho que quase muita gente utiliza essa tabelinha. A gente também tem grudado, esses números não são muito afeitos a isso aqui, mas a gente tem feito, tentando seguir um padrão para não ter complicações. Na verdade, é essa. Quer dizer, nunca achei que a pupilometria fosse tão importante, mas eu já tive 1 ou 2 pacientes
que é sair do limite dos 5%. Então, hoje, 4,5% já tá falando. Essa lente nova da Alcon, essa lente que não tem os círculos que provocam glare, que é uma forma diferente, a gente não tem toda essa experiência ainda, então provavelmente a gente não vai dar tanta importância para a pupilometria como damos até agora, certo? A pupilometria é um fato que realmente pacientes puxando para a miopia, que você nota em condição mesópica, o paciente já está com uma bruta pupila dilatada, esse paciente pode se queixar. Mas naquela entrevista para o estilo de vida, estilo do paciente, nós perguntamos se ele dirige. Se ele dirige muito. E quanto ele dirige à noite. Mas por que o senhor quer saber isto? Então, esses dias atendi um paciente. Por que o senhor quer saber se eu dirijo muito? A mulher dele. Né? É importante isso, porque o senhor não quer usar mais lentes, não quer usar mais óculos. Não, eu não quero, eu vim aqui porque eu não quero usar mais óculos, doutor. Mas ele dirige muito. E aí começou aquela discussão de casal, ele virou e falou para mim assim, o que é muito, velho? Eu faço há 20 anos, eu vou na sexta-feira à noite, faço 600 quilômetros. Dá para entender a conversa? E eu volto no domingo, à noite. Quer dizer, então tem uma propriedade rural a 600 quilômetros, eu deveria comprar um avião, porra. Ficou louco, entendeu? Mas é um cara perigoso você oferecer isso aqui, você tem que dizer, não, eu quero que ele não se queixa de nada. E ele usou uma trifocal sem grandes problemas, tá? Mas é um tipo, eu já disse, eu sou um cara in the box. Não saio das indicações clássicas. Eu vejo nas discussões, congressos, simpósios através de complicações desse tipo de lente, são minhas lentes favoritas, tá? Desde que eu possa e que tenha condições do olho, do médico, do paciente, dos exames da lente. Do contrário, é correr risco e tentar achar problema onde não existe. O doutor Arthur Batalha pergunta, qual a idade mínima para indicar facorrefrativa? Em teoria e na prática, tá? Eu acho que deve ser em 50 anos para cima. Certo? Depende. Se você for fazer num hipermétrope, é aí 50 anos para cima, tá? E o hipermétrope vai demorar mais, porque estou dando muita importância ao descolamento de víteo posterior, porque os artigos que saem, os trabalhos, assim, deixam a gente... Quer dizer, é muito fácil. Cirurgia de catarata acessível um residente de segundo ano para cima. O índice de complicações é quase igual. Ele só não tem experiência. Ele só não tem tarima. Daqui a 60 anos, eu não vou estar aqui para discutir com ele. Certo? Mas, entendeu? A cirurgia em si é uma cirurgia muito segura. Os resultados são muito confiáveis hoje em dia. É até banalizado, todo mundo acha que é uma coisa simples, fácil, e essas bobagens todas que a gente escuta na internet, tá? Agora, na hora que o sujeito perdeu a acomodação, 50 anos, 50, 52, perdeu totalmente, induz aberração esférica, não tem acomodação, é hipermétrope, você opera com tranquilidade. Você já sabe que tem gente publicando que se não tiver descolamento de víteo posterior e tiver depois, você tem que tratar todos esses pacientes que fizeram troca de cristalino com finalidade refrativa como se fosse um míope. Uma vez por ano dilata a pupila, começa a apertar, pedar, papá, tira fotografia, essas coisas que os retinólogos fazem. Tá? Mas tem que fazer, porque você pode levar um susto. O paciente ele se apega a você porque você deu uma qualidade de vida espetacular. Só quem usa óculos, que tem essa neura de não querer usar correção, tem que respeitar a coisa individual. Mas eu operei um paciente esses dias, uns 20 anos, 15 anos atrás, uma coisa assim, eu fiz um LASIK, um míope, certo? Acho que ele tinha 8 graus, uma coisa assim. É um engenheiro. Então, sumiu, ficou bom. Aí apareceu faz umas 2 semanas. Apareceu depois de uns 15, 20 anos. Eu vou dizer, o senhor não sabe o que o senhor fez na minha vida. Pode ser, puta, o que será que eu fiz? Tá? O senhor mudou totalmente minha vida. Minha vida, eu renasci depois dessa cirurgia.
LASIK, estou dando uma colher de chá para os cirurgiões refrativos, tá bom? Aí eu falei assim, e agora? Eu falei, bom, faz um mês e meio, eu tive descolamento de retina. Tá? E eu fui operado, certo? Porque foi urgência e tudo mais, né? Tá? Agora, no pós-operatório, depois de 45 dias pós-operatório, minha visão ficou muito ruim, certo? E os médicos diziam que tinham que operar de catarata agora, certo? Então, a cabeça desse paciente, né? E essa catarata induziu 6 graus de miopia. Então, ele estava em choque, porque fazia, já passei 15, 20 anos sem usar óculos, enxergando perfeitamente, agora estou com 50 e tanto. Né? Complicou, só que estou contando a história porque o LASIK, que era a grande bênção, o que fez uma coisa espetacular, talvez levou ele a ficar mais, não digo relaxado em relação ao olho, não foi conscientizado. Talvez esse descolamento podia ter sido evitado. E eu coloquei, quer dizer, eu operei esse paciente, tá? Nós estamos acompanhando, e é um dos primeiros Vivity que eu coloquei. O paciente tem 20, 40, 20, 60 de visão sem correção plano, então está em evolução ainda, certo? E a visão para perto também já melhorou, certo? Mas você não vai convencer um engenheiro que tem 58 anos, ou que dirige, que vai com 4 fábricas todo dia, de que vai ficar com esse tipo de visão. Mas aí já é uma patologia, né? É só para ver como esse pessoal não pode ser abandonado. A gente tem que educar eles para irem ao oftalmologista todo ano. A doutora Edna Almodin pergunta, já temos liberação para extração de cristalino transparente no Brasil, Virgílio? Não sei. Toda vez que pergunto, ninguém responde para mim. Os responsáveis nunca responderam para mim, certo? Eu mostrei para um grande cirurgião, certo? Americano, certo? A resolução aqui da resolução oficial que nós temos a respeito disso, que diz que é considerado uma cirurgia experimental, certo? Isso aqui é uma mancha para a oftalmologia, quer dizer que tem 1 milhão de americanos fazendo cirurgia experimental todo ano, né? Quer dizer, isso é uma loucura bárbara. Eu acho que, sabe lei que não pega? Sabe como chama esse país? Brasil. Nós temos umas coisas diferentes de todo mundo. Tem lei que não pega, não tem? Então, tem normas que o pessoal não acha que seja interessante você ultrapassar. Então, você tem que se cercar de tudo e resolver o problema do paciente. Então, eu acho que é uma atitude. Não estou levantando bandeira para fazer ou fazer de forma comercial, desesperada. Isso não existe. Como outro dia apresentaram num congresso esse pessoal que faz catarata bilateral simultânea, tá? Pode ser feito, porque se você faz do lado esquerdo, você não vai fazer do lado esquerdo. Tá? O problema é existe sempre a nuvem de você pegar uma infecção, certo? A cirurgia deveria ser muito mais cara, porque você opera numa sala, você tem que mudar de sala, mudar de equipe, mudar de tudo e fazer o outro olho. Tá bom? Então, se você consegue fazer isso aí, maravilha, certo? Em Londres tem um grupo muito forte que opera todos os prédios de Londres. Em Londres não se usa óculos. Todo mundo faz lá. Quer dizer, você imagina você fazer catarata bilateral simultânea, certo? Em pacientes que não usam óculos ou usam óculos para perto. Ainda é chocante para mim uma coisa dessa. Quer dizer, eu não tenho mais 18 anos, tá? Eu fui convidado no México para discutir um caso, transmitido por televisão educativa, essas coisas todas. Paciente que fez cirurgia bilateral simultânea. Endoftalmite bilateral. Foi retirado o globo ocular dos dois lados. Eu vi gente chorando na sala. Certo? Tá bom? Lá apareceu uma epidemia de colegas fazendo isso aqui, porque acharam que seria uma maravilha, tiveram casos muito, muito desagradáveis lá no México. Eu acho que tem limite para fazer a coisa, tá? E médico tem que fazer a coisa artesanalmente, infelizmente. Recebe como se trabalhasse
entre 1000, né? Pelo serviço, né? Mas tem que ser artesanalmente, principalmente relacionado à visão em qualquer parte da medicina, né? E esses pacientes dos quais nós conversamos agora são pacientes que precisam ser bem acolhidos, porque são pacientes que frequentam oftalmologia desde a juventude, às vezes desde a adolescência, né? Operando e deixando eles não míopes, é obrigação dele passar. Quer dizer, sabe, é como você fazer prevenção de próstata, como você fazer ir a ginecologista todo ano. É a mesma coisa, tem que ir no oftalmologista e fazer um exame específico. Não pode miguelar exame, sabe? No sentido econômico, financeiro. Tá? É isso aí. Tem gente que não gosta que a gente fala, mas é assim que tem que ser feito, infelizmente. Ou felizmente que nós temos a possibilidade de poder fazer e oferecer para nossos pacientes. Isso mesmo. A doutora Simone Rodrigues pergunta se os resultados com lentes multifocais ou trifocais em miopia é satisfatório para a maioria dos pacientes? E a outra pergunta é, qual a frequência de mapeamento após cirurgias? Bom, eu acho que as duas coisas. Eu acho que a gente só indica cirurgia hoje em dia, multifocal não existe mais, a trifocal praticamente, porque ela é melhor, certo? Tá? E se você tem na dioptria adequada, certo? E existe, e não tem nenhuma outra coisa. A condição para você trabalhar com lentes polifocais é que o olho seja, diríamos, o olho seja sem comorbidades. Você não pode aceitar comorbidades. Aí ele tem um pouquinho de olho seco. Tchau. Tchau. Não adianta, você vai ter problema. Quem é o brasileiro que, com 60 anos, nos próximos 30, ele vai usar 4 gotas de colírio por dia? Conhece? Manda para mim que eu dou o meu castelo para ele, tá bom? Isso não existe. Nossa personalidade não funciona assim. Porque é uma coisinha à toa, olho a seco. Só encrenca, quando encrenca, que aí fica doente e todo mundo tem a culpa, foi a cirurgia de catarata. Entendeu? Então, os resultados visuais com alta miopia que nós temos, acabei de mostrar, certo? 78% tem uma visão 20, 40 ou melhor, certo? Os melhores pacientes são os pacientes que têm que usam lentes trifocais. Por que motivo? Corrigimos astigmatismo, corrigimos a miopia, certo? E o paciente não tem uma comorbidade associada. Que eu só faço sem comorbidade, como todo mundo deve fazer. Se deixou, algum rastro vão te pegar. Certo? E principalmente se o paciente não é educado para isso. O paciente não escolhe. Quem é piloto, o comandante do avião sou eu. Eu que sei o que é bom para o paciente. O paciente fala para mim o desejo dele. E eu falo assim, os seus desejos não combinam com a segurança do procedimento que existe no planeta Terra. Bom, no planeta Terra existe, mas eu não tenho capacidade para fazer isso. Tem que ser honesto, não consigo entender qual é a dificuldade de você falar a verdade para o paciente. Ou botar medo, falei umas bobagens qualquer. Não é nada, tem que ser sincero, não tem nada a ver. Você é médico para isso, para aconselhar, para dar o melhor para o paciente. Primum non nocere. E qual é a frequência de mapeamento após mapeamento. as cirurgias? Bom, normalmente aqui a gente faz toda a propedêutica de retina para um míope, sabe? No pós-operatório, 24 horas depois nós fazemos o primeiro mapeamento com o retinólogo. Isso é rotina para todo mundo há mais ou menos 50 anos, tá bom? Você faz isso aí. Agora, evoluiu bem o paciente, está tudo bem, ele vai voltar 60 ou 90 dias. Primeiro, para ver a superfície ocular, segundo, para ver a retina de novo. Aí, terceiro, no mínimo uma vez por ano. É o suficiente, ele não tem nenhuma lesão predisponente, tá? Tem o descolamento de vítreo. Se não tem descolamento de vítreo, alerta, se aparecer umas manchinhas, uma coisa assim, se é muito jovem, cuidado que pode pacificar, que não vão ter que fazer IAG laser, essas coisas todas. Mas é mais ou menos assim, critério clínico. Pelo menos uma vez por ano, certo? Qualquer suspeita a mais, 2 vezes por ano.
E tudo que puder ser documentado, se documenta, né? Porque, às vezes, aquilo que você imaginava que não era, era e dá um problema, né? Isso aí. A doutora Edna Modim falou anteriormente, concordo com você, Virgílio, o doutor Fine viu o doutor Fine fazendo extração de cristalino. Uhum. Foi o que ela colocou. Certo. Cristalino transparente há 20 anos atrás. Sim. O Fine foi se falou assim, não é possível alguém chamar isso de cirurgia experimental com esse nome. Não tem outro jeito de traduzir. O o professor Howard Fine, a queridinha dele era a Edna Almodin, tá bom? E é claro, é privilegiada ela, tudo mais. Mas, de qualquer jeito, a gente tinha bastante, digamos, intimidade. E ele gostava muito do Brasil e tudo mais. E a primeira vez que veio aqui, ou uma das vezes, acho que veio aqui em São Paulo, e em São Paulo foi falado pela primeira vez o Clear Cornea para facomucificação. Foi apresentado pelo Howard Fine a cirurgia através da córnea com microincisão, em cirurgia de catarata, num congresso feito no Anhembi. Foi muito bom, foi muito bom. E eu sempre falei é óbvio, quer dizer, grande parte do sistema óptico do ser humano, certo? É dado pelo cristalino. Nós temos hoje uma grande lente que todo mundo fala, a primeira lente é a lágrima, a segunda é a córnea, a terceira é o cristalino. É assim que funciona o nosso sistema óptico. É mais ou menos simples assim e complicado assim também. Certo? Certo, eu acho que agora acabaram as perguntas no momento. Tá? Virgílio, muito obrigado. A gente espera contar com você em outras oportunidades, né? Sem dúvida. E a gente fica muito grato a você, aprendemos muito com você e certamente vamos continuar aprendendo. Eu vou encerrar a sessão agora, mais uma vez agradecendo a presença de todos. Muito obrigado. Obrigado, Valéria. Obrigada, Virgílio. Você realmente é o cara e você realmente, como você falou a respeito do cardápio, você ofereceu todas as opções do cardápio como ninguém, porque você é o homem dos detalhes e isso faz toda a diferença. Obrigado. E é um prazer participar do grupo de vocês, tá bom? Obrigado, um beijo, filho. um abraço para todo mundo. Beijo, Agora eu vou tomar um vinho em honor a todos os participantes, tá bom? Obrigado. Tchim, cheers. Parabéns a todos. Abração, Abir. Um abraço, Rô. Valeu, Até Valéria. a próxima sessão. Até a Um próxima abraço. sessão, onde vamos divulgar o tema e o novo palestrante, dentro em breve, tá bom? Um abraço a todos. Boa noite. Abração. Igualmente.